Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar aqui as resoluções, né, da atividade domiciliar que foi enviado para vocês estarem praticando aí para a prova da primeira etapa. Algumas questões nós fizemos em sala, então eu vou dar um direcionamento, porque são muitas questões, para o vídeo não ficar tão longo. Então, vamos lá aqui começar e ser bem sucinto, tá ok? Primeira questão, ele vai dar a estrutura da 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona e ele pede quais as funções orgânicas que ela não apresenta. Vamos lá. Ela vai apresentar aqui uma cetona, um fenol e um éter. E também apresenta um anel aromático. Logo, a função orgânica que ela não irá apresentar vai ser item D, o álcool. Bom, essa questão nós fizemos em sala, não foi isso? Ele quer saber, pede para a gente numerar a primeira coluna de acordo com a segunda. Lembra que eu falei para vocês que vocês fiquem ligados às 4 ligações que o carbono faz? Por exemplo, aqui aparece o HCOH, então não é álcool. O único H que vai entrar aqui é o aldeído, lembra? Nós fizemos em sala, então não vamos nos detalhar muito nessa questão. E aí a gente vai ter a resposta da sequência correta. A terceira questão, ele vai falar da curcumina, ele vai dar a estrutura aqui da curcumina, e ele pede que função orgânica é essa que está destacada na curcumina. Que função orgânica é essa? Heteroátomo, ali eu tenho um oxigênio entre carbonos. Então, vai ser um éster. Ou um éter. Éster é quando tem dois oxigênios. Muitos compostos orgânicos sintéticos fazem parte do nosso cotidiano, tendo as mais diversas aplicações. Aí ele dá aqui a estrutura da aspirina. E ele quer saber o nome do grupo funcional. De um grupo funcional presente na estrutura da aspirina. Ora, aqui eu tenho dois grupos funcionais diferentes, né? Eu tenho aqui o ácido carboxílico e eu tenho aqui um éster, que nós vemos também em sala. O gengibre é uma planta da família, ele vai falar aqui, né? Vai dar uma introdução sobre o gengibre e ele dá aqui a molécula, né? O sabor ardente e acre do gengibre vem dos fenóis, gingerol e zingerona. Ele dá a estrutura da zingerona e pergunta quais são as funções encontradas. Ora, aqui eu tenho uma cetona, aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um fenol. Então, qual é que vai ser a função orgânica encontrada na zingerona? Vai ser cetona e éter. Vai ser o item A. A vanilina é um composto orgânico de função mista, entre os quais se encontram. Quais são as funções encontradas na vanilina? Lembrando que aqui o carbono tem que fazer 4 ligações, e aqui eu vou ter um H, não é isso? Para completar as 4 ligações. Então, aqui eu vou ter um aldeído, um éter e um fenol. Qual é o item que vai representar a resposta correta? Éter e aldeído, item A. 7. Os ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. Ele vai falar aqui uma introdução sobre os ésteres e ele quer saber qual é o nome desse composto. Aqui é uma questão de nomenclatura. Bom, aqui eu tenho um éster, como a questão fala. Bem aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos.
Então, 3 carbonos é o quê? Prop. Tem ligações duplas nessa cadeia principal? Não, então vai ser an, porque é só ligações simples. Como é um éster, vai ser ato. E aqui, depois do oxigênio, eu vou ter um CH3, que é o radical metila. Então, eu vou ter o propanoato de metila. 8. A aspirina é um medicamento usado que é comercializado há décadas. Ele dá ali a estrutura da aspirina e pergunta o item correto. O item A vai falar assim: a aspirina contém um anel aromático? Contém, né? Tá aqui o anel aromático. Uma função aldeído? Não, ela não contém função aldeído, ela contém função ácido carboxílico. Então, o item A está errado. A aspirina possui uma função éster? Possui, está aqui. Possui um ácido carboxílico? Possui. Possui um anel aromático? Possui. Então, o item correto vai ser o item B, de bola. 9. Nifadidina. Ele vai dar a estrutura da nifadidina e vai perguntar as funções químicas orgânicas oxigenadas presentes nessa molécula. Olha aqui, vamos ver as funções que nós estudamos, as oxigenadas. Aqui eu tenho um éster, aqui eu tenho um outro éster. Então, a função orgânica oxigenada vai ser éster. Indica o número de carbono terciários. Né? Nós já vimos isso bastante. Aqui eu tenho um carbono terciário. Aqui eu tenho 2 carbonos terciários. Aqui eu tenho 3 carbono terciário. Aqui eu tenho 4 carbono terciário. Aqui não é um carbono terciário e nem aqui porque está ligado ao nitrogênio. Então, vou ter 4 carbonos terciários. Os flavonoides são compostos bioativos encontrados em hortaliças. Aqui ele vai falar uma introdução sobre os flavonoides e ele vai dar 2 tipos de flavonoides, a flavona e o flavonol. E aí ele quer saber qual é a função orgânica oxigenada que está presente exclusivamente na estrutura da flavonona. Ora, a flavonona eu tenho o que aqui? Acetona. E no flavonol eu tenho o quê? Um álcool. E nas duas eu tenho um éster, um éter. Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual a função orgânica que está presente exclusivamente na flavonona, que não tem no flavonol. Ora, o éter tem nas duas estruturas, então não é exclusivo de uma estrutura só. Então, o que é exclusivo da flavonona e do flavonol é o acetona e o álcool, respectivamente. Na B, ele pede a fórmula molecular do flavonol, que é a segunda estrutura. Você vai contar o número de carbonos, de hidrogênio e de oxigênio e vai reescrever a fórmula estrutural ou molecular da flavonona ou no caso do flavonol, que é o item B. Que aqui vai estar a resposta. C15H14O2. 11. As figuras a seguir representam moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Presta atenção na legenda. O hidrogênio ele vai ser representado por uma bolinha pequena, vazada, e o carbono por uma bolinha maior. O oxigênio ele vai ser representado por uma bolinha cheia, escura. Então, vamos aqui. Bem aqui nesse D, eu vou ter 2 oxigênios, estão vendo? 1, 2. Entre aqui carbonos. Então, aqui vai ser um éster. O item D, a função orgânica vai ser éster. O item C, eu tenho aqui um oxigênio e um hidrogênio na extremidade. Então, vai ser um H, um álcool. O item B, eu vou ter o quê?
um oxigênio, só que eu não tenho hidrogênio na extremidade. Então, vai ser aqui, ó, CO. Vai ser uma cetona. E aqui na A, um éter, porque eu tenho oxigênio entre carbonos. Então, ele quer saber qual molécula apresenta a função álcool, que no caso vai ser o item C. 12. Ele dá a estrutura da sacarose e pede para a gente indicar as funções orgânicas presentes na sacarose. Ora, eu tenho um álcool, eu tenho um éter, eu só tenho um álcool e éter. Então, o item correto vai ser o item A. 13, ele dá novamente duas estruturas, né, e pede a função orgânica. Nas estruturas de ambas as substâncias, 1 e 2, está presente qual função orgânica? Aqui eu tenho um éter, éter. Aqui éter, na segunda, e éster. Qual é a função orgânica que vai estar presente nas duas? Item B, éter. 14. Ele dá uma estrutura da oleína e ele pede quais os grupos funcionais encontrados. Olha aqui, fácil, né, gente? Ácido carboxílico. Moleza essa questão. Na 15, ele pede novamente para a gente identificar a função orgânica presente nesta molécula. Olha aqui, facinho, né? Que função orgânica é essa? Isso mesmo, aldeído. Na 16, ele vai dizer que a vanilina é a substância responsável pelo aroma da baunilha, presente em vinhos. E este aroma se reduz, porém, à medida que a vanilina reage com ácido etanóico. De acordo com a equação abaixo, aí ele dá a equação e pergunta: a substância orgânica produzida nessa reação altera o aroma do vinho, pois apresenta um novo grupamento represente a qual função química? A substância orgânica produzida nessa reação. Quem é a substância orgânica produzida? É a que está no produto. Qual é a função química presente? Pois apresenta um novo grupamento pertencente a qual função química? Ó, o ácido etanóico vai apresentar aqui um ácido carboxílico e a vanilina um éter, um aldeído e um fenol. Quando ele vai formar o produto, o que é que vai aparecer de novo, que não tinha nos reagentes? O aldeído continua, o éter também. Então, o que vai aparecer de novo vai ser o quê? O éster, que é justamente a reação entre o ácido carboxílico e a hidroxila aqui, que está ligado ao neoaromático. Então, o que vai aparecer de novo no produto vai ser um éster. A 17, ele dá 4 substâncias e ele pergunta, dessas substâncias, quais são classificadas como cetona? A1 eu tenho uma cetona, A2 eu também tenho uma cetona. A3 eu não tenho cetona, eu tenho um aldeído, né? Ó, carboxila na carbonila na extremidade. E A4 eu tenho um ácido carboxílico. Então, as únicas itens que vão apresentar uma cetona vai ser o 1 e o 2, que é o item A. 18. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais. Observe as estruturas químicas de 3 substâncias comumente empregadas na produção de perfume. Ele dá aqui 3 fragrâncias e ele quer saber o grupo funcional comum às 3. Bom, aqui eu tenho COH na extremidade. Lembra que eu falei para vocês ficar ligado no carbono, que ele tem que fazer 4 ligações. Se eu tenho só o H, vai ser C dupla O H. Então, isso aqui é um aldeído. Um aldeído. Aqui também, na de jasmim, eu vou ter um aldeído. E na de espinheiro branco, um aldeído. Ou seja, o aldeído está comum nos 3. Então, vai ser o item D. 19.
A aspirina foi um dos primeiros medicamentos sintetizados. Ele vai falar aqui que contém um princípio ativo ácido acetil salicílico. E ele vai dar a estrutura do ácido acetil salicílico abaixo. E ele pede alternativa, no caso aqui ele não dá alternativa, não é isso? Mas vamos lá fazer com uma questão aberta. A alternativa que apresenta comumente, olha o que é que ele quer saber. Ele quer saber a fórmula molecular do composto, os grupos funcionais presentes na estrutura. Ora, fórmula vocês já sabem, eu tenho que contar o número de carbono, hidrogênio e oxigênio pertencente na molécula presentes. A função orgânica, eu tenho aqui um ácido carboxílico e eu tenho um éster. Então, nós temos aí a resposta, tá? Contém quantidade de carbonos, hidrogênio e oxigênio. A 20, ele vai dar 4 estruturas e ele quer saber as funções orgânicas oxigenadas presentes em todos esses compostos. Vamos aqui. O primeiro, eu tenho uma cetona e um álcool. O segundo também, cetona. Segundo, eu também vou ter uma cetona e um álcool. E o terceiro, uma cetona e um álcool. Então, o item correto vai ser o item A. 20. Poucos meses antes das Olimpíadas do Rio, veio a público um escândalo de doping envolvendo atletas da Rússia. Aí ele vai falar aqui, esses dois compostos são estruturalmente muito similares à testosterona e utilizados para aumento de massa molecular, que melhora o desempenho dos atletas. Ele quer saber as funções oxigenadas. Ai, não, nós acabamos de fazer essa, não foi? Então, tá aqui as respostas, que seria a alternativa A, que nós fizemos já. 21, observando a molécula do taxol, é correto afirmar que entre as funções estão presentes quem? Quem está presente nessa molécula enorme? Vamos aqui, ó. Nós não vimos ainda, nós vamos ver mais na frente, nós vamos ter uma amida, um álcool, um éster, álcool, éster, cetona. Então, tem uma amida, tem um álcool, tem um éster e tem um cetona. Eu tenho um éter também. Ou seja, eu tenho várias funções orgânicas aqui. Mas qual é o item que vai ser correto? A, álcool, amida e éster. Tem álcool? Tem. Tem amida? Tem. E tem éster? Tem. Estaria correto. A B, cetona, fenol e éster. Não tem fenol. C, amida, ácido carboxílico e cetona. Não tem ácido carboxílico. D, álcool, ácido carboxílico e éter. Não tem ácido carboxílico. É éter, éster, cetona e álcool. Também tem. Também está presente. Então, vamos considerar só as oxigenadas, que foi o que nós vimos até agora. Nós não chegamos a ver a amida, ok? Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula, conseguimos resolver 21 questões em 19 minutos. Estudem. Eu espero que antes de vocês terem assistido essa aula, vocês já tenham tentado resolver o TD, né? Tá bem tranquilo. Nós vimos bastante isso em sala de aula. Então, não deixem matéria acumular, se cuidem. Logo, logo nós estaremos juntos, tá? Um abraço para todos vocês. Saudades. Beijo.